Oi, gente, tudo bem com vocês? Venho hoje para uma receita maravilhosa de pão de ló. É o pão de ló que eu utilizo nos meus bolos, tá? Você vai fazer bolos de 2 a 3 quilos. Então, vamos para os ingredientes: 4 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar, 1/4 de óleo, 225 ml de água morna. Vamos precisar também de 3 xícaras de farinha de trigo, que vai ser peneirada, e 1 colher de fermento em pó. Vamos utilizar também o fouet e a peneira, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu unto a forma. Então, eu tenho aí 2 formas de 20 de diâmetro por 10 de altura. Eu vou dividir a massa entre elas duas. Então, eu pego um pedaço de papel manteiga e dobro ele em 4. Então, eu meço a pontinha desse papel mais ou menos onde está o meio da forma e eu recorto de forma arredondada, porque eu preciso de um disco para colocar bem no fundo dela. Então, tá aí. Sobrou um meio centímetro só da folha na lateral, mas não tem nenhum problema, tá? O importante é não faltar, é você deixar ou certinho ou sobrando um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer isso na outra forma também. Não unto nas laterais, não há necessidade. Depois, quando o bolo estiver pronto, a gente vai passar só uma faquinha na lateral para terminar de desgrudar, mas não tem nenhum problema, tá? Então, só precisa mesmo, você pode passar desmoldante no fundo, você pode passar a margarina, polvilhar ela com trigo, não tem problema, tá? Então, agora vamos bater a nossa massa. Vamos colocar na batedeira os 4 ovos inteiros. E vamos juntar ao açúcar. Então, tá aí. A gente vai mexer essa mistura por 10 minutos em velocidade média da batedeira, tá? Como a minha 1 já é fortinha, então eu deixo na 3 e deixo batendo 10 minutos para que não fique cheiro de ovo no seu pão de ló, tá? Então tá aí. Depois eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como ela fica depois dos 10 minutos batendo. Então, agora, enquanto vai batendo essa nossa mistura, vamos pré-aquecer o forno. O forno ele não pode ficar tão quente antes de receber a sua massa e também não frio. Então, eu vou deixar pré-aquecendo 15 minutos a 180 graus. As barras de cima aquecedoras e as de baixo também estão ligadas, tá? É o suficiente. Então, voltando agora para a batedeira, olha aí como que fica essa mistura. Fica muito mais esbranquiçada, ela fica mais fofa, ela aumenta de volume e fica bem aerada. Então, agora a gente abaixa a velocidade, deixa na 1 e vamos colocar a água aquecida. Eu deixei 1 minuto no micro-ondas, coloco o óleo dentro dela e vamos colocar nessa misturinha, assim devagarinho, tá? A fio. Então, vamos colocando devagarinho, o vídeo está acelerado, tá? Mas é só para vocês verem como é um fio que vai caindo mesmo, até você colocar todo esse líquido. Deixa batendo por mais ou menos 1 minutinho só, para que essa água e o óleo se misture ao açúcar e ao ovo. Sentiu que misturou, já pode desligar a batedeira. Eu tiro então
a hélice, dou uma mexidinha lá no fundo, só para eu sentir que pegou todo, está tudo misturadinho, não tem açúcar lá no fundo, tá? Então tá tudo misturadinho, tá ok. Agora já tá pronto pra gente colocar o trigo. Então eu tenho aí, com auxílio da peneira, nós vamos colocando o trigo, peneirando aí dentro dessa misturinha líquida, tá? Essa é a xícara que eu utilizo, ela tem 240 ml. Em todas as minhas receitas eu utilizo essa xícara. Então tá aí, coloco então o trigo na peneira, dou batidas na minha mão para que essa consiga peneirar mais rápido e também para que não caia fora do bowl. Coloco mais um pouco, dou mais batidinhas na minha mão e vai caindo o açúcar, o trigo. Isso é muito importante, você peneirar esse trigo, por quê? Porque ele vai deixar a sua massa mais fofinha, mais aerada, então é muito mais leve, sabe? Então é muito importante nas receitas você peneirar o trigo. Eu faço isso em todas as minhas receitas, tá? Bolos caseiros, de chocolate, em todas eu faço isso. Então agora venho com o fouet, vou mexendo, vou unindo esse trigo ao líquido. Você não precisa bater muito, você só precisa sentir que todo esse trigo já se dissolveu nesse líquido, que ficou uma mistura homogênea, que já não tem mais nenhum gruminho dentro dela, tá? Então você vai com o fouet, ou se você utiliza uma colher de pau, o que você tiver aí na sua casa, você mexe até você sentir que tudo se dissolveu e ficou homogêneo, tá? E você já pode parar. Um fouet é uma peça fundamental na cozinha, tá? Ajuda demais. Então agora eu coloco o fermento e a mesma coisa, eu vou mexer até sentir que eu incorporei bem esse fermento em toda a massa, mas eu não preciso ficar lá batendo desnecessariamente, tá? Dissolveu bem, passo foi bem nas laterais do bowl, sentindo que tá tudo juntinho, tudo unido, prontinho. Agora já tá ok pra gente colocar nas formas. Eu tenho aí essa essência de baunilha. Eu queria dizer para vocês, se vocês querem utilizar, pode colocar uma colher de chá dentro da massa e mexer e bater também. Eu não utilizo e não fica com cheiro de ovo na massa, tá? Então eu deixo a massa assim, como ela já é cheirosa dessa forma, deixo ela mais neutra para receber o recheio, tá bom? Mas se você quiser, não tem problema, é só colocar a baunilha, tá? Então agora eu tô dividindo essa massa em duas formas. Eu faço isso para que o cozimento da minha massa se dê muito melhor. Então a massa cresce muito melhor, ela cozinha, eu não tenho problema de achar que pode estar cru no meio, que não fica. Então eu divido entre duas formas, tá? Esse é um ótimo investimento. Compra mais uma forminha e você vai ter essa tranquilidade também, tá bom? Coloquei dentro do forno, aí eu não tiro mais, tá? Não abro mais, aliás. Não abro mais para verificar, para nada, porque você vai fazer o seu bolo afundar, tá? Então deixa ali ele dentro, coloca a temperatura que você quer. Aí eu coloquei 180 graus, deixei as barras de cima e de baixo aquecidas, 45 minutos, tá? Então tá aí. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado, como ele ficou. Olha aí a primeira leva, né? A primeira forma. Então, viu como saiu super fácil? Olha lá. Ele não fica totalmente grudado nas laterais. Então, você vem, passa
eu uso essa faca que ela é bem fininha, então ela não deixa marcas. E você corta na lateral, ela sai com muita facilidade, tá? Olha aí, super assadinhas. Ficou 45 minutos no forno. Desses 45, uns 30 ficou com as duas barras de cima e de baixo ligadas. E uns 15 minutos ficou só com a barra de baixo para ele terminar de cozinhar. Mas você faz aí do jeito que você achar melhor no seu forno, tá? Então tá aí, ó, mostrei pra vocês, mostrei pra vocês como ela fica bem cozidinha, tá bem fofinha. Eu corto dessa forma porque eu coloco 3 camadas de recheio, mas você faz da forma que você gosta de você colocar 3 camadas ou 2 de recheio, tá? Você corta do seu jeitinho. Olha aí como ela está toda assadinha por dentro, ela tá bem fofinha, tá cheirosa, só que tá estruturada também. Tá vendo como eu consigo mexer com ela? Tá, e é muito saborosa mesmo essa massa, tá, gente? Então, você vai ter um bolo de 2 quilos, só que mais alto, ele vai dar de 12 a 13 centímetros de altura, ou um bolo de 3 quilos, tá? Fica ao seu gosto. Então, se você gostou, por favor, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!